Olá, seja bem-vindo a mais um programa Impressões. Hoje nós estamos em um cenário diferente. Estamos na Fundação Casa de José Américo, no Cabo Branco, e nós vamos conversar com a presidente da Fundação Espaço Cultural, a professora Márcia Lucena. Seja bem-vinda ao Impressões, Márcia. Obrigada, Cláudia. É um prazer estar aqui com vocês nesse programa e estou curiosa para ver como é que vai ser a nossa conversa. A gente normalmente começa falando sobre a trajetória do nosso entrevistado antes do cargo de maior relevância. E você já passou pela Secretaria de Estado da Educação, atualmente está como presidente da FUNESC. Como é que foi a trajetória de Márcia antes desses cargos? Bom, na verdade, eu sou professora, né? Tudo isso, tudo que eu tenho vivido profissionalmente é um desdobramento dessa minha escolha, que é uma escolha muito antiga. Eu acho que eu nasci professora, né? Mas eu comecei a dar aula com 17 anos. E dava aula de quê na Eu adolescência? dava aula para os pequenininhos, chamava na época Jardim de Infância, né? Então eu era professora de Jardim de Infância, depois passei a ser professora de alfabetização. Na época que eu era professora de Jardim de Infância, eu tinha recém entrado na universidade e fazia o curso de jornalismo, né? Mas aí fui gostando tanto de ser professora que resolvi migrar de jornalismo para a educação artística. Que eu Então queria ser houve um tempo na sua professora vida em que pensou em ser jornalista também, né? O que é que lhe atraía na profissão? Me atrai, eu acho a profissão de jornalismo, se eu não fosse professora, eu seria jornalista, porque eu acho que tudo no jornalismo é interessante, né? Você está bem presente na vida, eu acho que isso é o mais interessante da área de jornalismo, é porque você está com os pés no chão e atualizado e focado em tudo que está acontecendo, né? Dentro do jornalismo, o que eu acho bacana mesmo é a rádio. Eu acho um ambiente alegre e espontâneo e é de uma rapidez e de uma agilidade que, se você não tiver com esse foco, né, e essa presença, você é engolido pelo momento, né, da rádio. Então eu acho que esse tipo de coisa assim desafiante eu gosto. Eu acho E você interessante. costuma ouvir rádio atualmente? Costumo. Eu sempre escuto rádio. É uma coisa que eu sempre tive também, mas assim, eu na verdade eu nem escuto muito música nos horários eu escuto os programas assim. Jornalísticos. Eu gosto de, quando eu estou no carro, por exemplo, eu sempre procuro, né, nos horários que eu estou, são os horários dos programas jornalísticos. Então eu dou uma passeada, escuto aqui um pouquinho, escuto ali outro pouquinho. Você falou há pouco sobre aspectos bem positivos da atividade jornalística, mas o jornalismo também recebe muitas críticas, né? Como é que você vê o jornalismo da Paraíba e as críticas que são feitas frequentemente também aí? Eu acho que em toda profissão a gente tem essa profissão, ela bem executada e ela não tão bem executada e ela mal executada, né? Eu acho que no jornalismo também tem isso, né? Então a gente vê a gente identifica, ninguém se esconde, né, em lugar nenhum. A gente pensa às vezes que está fazendo ali nossa tarefa de alguma maneira e pode bater no peito e dizer eu sou bom nisso. Na verdade, todos nós somos testemunhas, se você é bom ou não. Todos nós sabemos da sua trajetória, dos laços que você constrói na sua tarefa. Nada está no subterrâneo, não, quando a gente é um profissional e está lidando com a vida adulta e tudo. Então eu acho que no jornalismo, assim como em outras profissões, a gente vai vendo os bons e os não tão bons. Voltando ao momento da sua escolha para uma carreira profissional, o que é que foi decisivo para que o magistério ganhasse do jornalismo? O que foi decisivo, como eu disse, eu acho que eu nasci, eu acho que eu tenho uma carga já pessoal e grande, né, em mim para ser professora. Mas na época que eu era adolescente, assim, 17 anos, 18 anos, e que estava iniciando a universidade, eu queria muito trabalhar. E um trabalho nessa época possível para moça estudante era isso, era ser professora de jardim de infância, né? Então eu lembro quando eu fui assumir a minha primeira turma de jardim de infância, me chamou a atenção que os meninos, os pequenininhos, eles vinham de casa já, na minha visão, com tantos problemas, assim, eu achava problemas, né?
Eu olhava e via um arrastando e chupando aquela fraldinha, o outro que não podia tirar o bubu da boca, que chorava, e não sei o que. Eu dizia, Jesus, por que que eles vêm já tão pequenininho, tão cheio de problema? Então eu comecei a estudar para ver como é que eu podia ajudar ali enquanto eu estivesse com eles, né? Podia ajudar. Então eu comecei a estudar, né? E aí fui vendo Piaget, que foi primeiro despertar para mim, foi Piaget, né? As fases do desenvolvimento da criança, né? E fui me apaixonando por isso. E como em casa, eu sou filha de um professor de história com uma professora de música. Eu e meus irmãos, quando nós entramos na escola para alfabetização, entramos também para alfabetização em música. Então a arte era uma coisa muito forte na minha casa, né? Então eu queria ser professora, mas ser uma professora que levasse esse conteúdo da arte, porque eu achava que deixava tudo mais leve, né? Tudo mais bonito, tudo mais fácil. Então quando eu me deparei buscando isso, vi o curso de educação artística, aí eu disse, é meu lugar, educação e arte, né? Eu digo, é meu lugar. E aí eu escolhi, fui para esse curso, eu já estava inclusive, eu não foi de imediato, eu fiz jornalismo até quase o último ano, eu saí no início do último ano de jornalismo para a educação artística, né? Naquele conflito, vou perder tudo que... Que aliás ficavam na época no DAC, mesmo né? local, Chamava né? DAC, né? Eu disse, eu vou perder tudo que eu estudei até agora. E quando eu entendi que você não perde nada, 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 nada do que você viveu, então eu fui sem medo para a educação artística e aí me formei em educação artística. Essa inclusão da arte na educação, a seu ver, na sua experiência também profissional e pessoal, o que é que muda na cabeça do aluno? Quando você junta a arte com a educação, na verdade, eu acho que desperta essa unidade, porque a educação e a arte, elas são indissociáveis, né? Elas fazem parte da expressão da vida das pessoas, né? Da vida imediata, da vida nas comunidades, nas famílias, na sociedade. Então, elas são indissociáveis. Então, eu acho que você, quando consegue unir a educação com a arte de forma pedagógica, né? De forma sistematizada, você dá esse clique, você ajuda nesse despertar, né? Então, eu acho que qualquer professor, de qualquer conteúdo, ele deveria passear profundamente pelas artes, né? Para poder facilitar a sua trajetória, né? E a do seu aluno. Bom, nós vamos a um breve intervalo, daqui a pouco nós vamos falar sobre a passagem de Márcia Lucena pela Secretaria de Educação do Estado e também alguns dos projetos e os planos para 2016 na Fundação Espaço Cultural.